a gente começar, tira um print aí, posta depois, não agora, senão vocês vão sair da aula. Tira um print, posta depois que acabar a aula, lá que eu vou repostar também as pessoas, tá? A gente está aqui para fazer essa troca. Ações contra o plano de saúde. O que é que nós vamos conversar? Como que o nível da aula, tem gente que está no 0 e tem gente que já está no avançado, já sabe sobre direito material, eu vou pincelar no direito material e nós vamos mais para a prática. Nós vamos mais para o que é a cobrança de valores. Então, assim, ó, o que é que nós cobramos em cada ação dessa aqui? Quais os valores que nós praticamos? É essa métrica que nós vamos ter, tá? Então, só trazendo para vocês, nós vamos oscilar aqui entre direito de material e vamos entrar diretamente na prática. Deixa eu só abrir aqui para me ler os comentários juntos com vocês, tá? Na segunda tela. Tá bom. Vamos lá. Mais um pouquinho. E para eu ver o que vocês estão falando aqui também. Eu abri a segunda tela. Tá bom. Vamos lá, para não atrapalhar muito aqui. Então, nós vamos aqui caindo em direito material, tá? Quem ainda não tem noção nenhuma sobre por onde começar com os operadores de plano de saúde, a gente vem aqui logo para o artigo 1º, que é quem são as operadoras de plano de saúde. São pessoas jurídicas, direito privado, que operam planos de assistência à saúde. E esses planos são planos privados, onde podem ser pré ou pós-estabelecido. No caso aqui, a gente tem cobranças de coparticipação e sem coparticipação. E as operadoras propriamente ditas, são aquelas que podem ser operadas na modalidade de sociedade civil, cooperativa, entidade de autogestão e até medicina de grupo. Trazendo aqui para vocês a regulamentação dela, é a própria Lei 9.656. Então, nossa base sempre vem de lá. Óbvio que a gente tem muitas resoluções da ANS, que às vezes você entra nela, entende, daqui a pouco eles vão e mudam. Tanto é que o judiciário, gente, aqui uma curiosidade, o judiciário em si estão usando algumas resoluções ultrapassadas. Já peguei isso, jurisprudência utilizando resolução que já tinha sido revogada. Ah, mas você vai dizer que é da época? Não, eles fazem uma analogia, porque depois que ela foi revogada, não teve nenhuma igual àquela, com os mesmos textos. Aí eles acabam pegando o gancho e utilizando. Então, pasmem, as resoluções mudam o tempo todo. Então, a gente se pauta aqui muito pelo quê? Pela própria lei de plano de saúde, que ela tem a nossa base geral, tipo a Constituição. Planos de saúde são divididos em plano de saúde geral e plano de saúde de autogestão. E eu vou dizer aqui qual que é a diferença entre um e outro. Os planos de saúde geral são aqueles conhecidos por nós, né? Medicina de grupo. Empresas privadas que comercializam planos de saúde e organizam rede de atendimento. Por exemplo, a Mil, a Apvida. Seguradoras especializadas em saúde, que é o caso do Bradesco Saúde, da Sul América. Cooperativas médicas são plano de saúde geral. Por exemplo, a Unimed, a própria Unimed, ela entra nessa barca. Entidades filantrópicas também podem ser aqui, fazer parte dos planos de saúde geral. Nos planos de saúde de autogestão, aí aqui sim a gente precisa ter uma atenção diferente. Por quê? Porque os planos de saúde de autogestão, eles são aqueles criados, geralmente, para atender o núcleo de empregados deles. Então, eles não têm fins lucrativos. Eu estou me adiantando uma parte, mas essa é a realidade. Eles não têm fins lucrativos. Então, a aplicação também da lei não vai ser a própria legislação do CTC, por exemplo. A gente vai aplicar aqui o Código Civil. E quem são os planos de saúde de autogestão e por onde eles são regulados? O plano de saúde de autogestão é regulado pela resolução número 137 de 2006. Também há previsão dele na lei de plano de saúde, tá bom? Para efeitos dessa resolução, define-se como operadora de planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão as pessoas jurídicas de direito privado
por intermédio do seu departamento ou recursos humanos ou órgão assemelhado, que opera plano privado de saúde exclusivamente seguindo para os seguintes beneficiários: para sócios da empresa, para administradores e ex-administradores, para aposentados, para pensionistas, para um grupo familiar de até 4º grau de parentesco. E condensando essa informação, qual que é a principal diferença entre os dois? A principal diferença entre esses quadros de plano de saúde geral e esses quadros de plano de saúde de autogestão é que um tem finalidade lucrativa, o outro está no mercado sem visar finalidade lucrativa. Então, a principal diferença entre eles, os planos convencionais e os de autogestão, é que os planos convencionais são ofertados para o público em geral, podendo ter fins lucrativos, enquanto os de autogestão são exclusivos para grupos específicos de associados ou empregados que não visam lucro, perdão. Planos de saúde geral, então, aqui conhecidos pela gente, a Mil Saúde, Apvida, Sul América, Unimed, Notre Dame. Planos de saúde de autogestão, CACI, Caixa de Assistência de Funcionários do Banco do Brasil, Postal Saúde, destinados aos empregados do Correio e seus dependentes. Os planos de autogestão não têm finalidade lucrativa, os planos convencionais têm finalidade lucrativa. E, nos planos de saúde geral, aplica-se o Código do Consumidor. Nos planos de saúde de autogestão, o Código Civil. Por quê? E o que diferencia? Só por quê? O que é que diferencia? Diferencia-se porque dentro dos planos de saúde geral, a gente tem aqui vários... Olha, estamos lá no YouTube. Olha o link aqui, tem o link da bio também. Nos planos de saúde geral, você tem aqui a inversão do ônus da prova para facilitar, quando você é advogado do paciente. Interpretação de cláusulas mais favoráveis, então, às vezes tem uma cláusula que exclui alguma cobertura e você consegue judicializar essa parte, aplicando o CDC e sendo beneficiado por ele. Já os planos de saúde de autogestão, como a CACI, Postal Saúde, como não são planos que têm finalidades lucrativas, não se aplica o CDC. Mas a gente tem paralelos a artigos do CDC no próprio Código Civil. Por exemplo, artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Nos casos dos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulam renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. O que é que essas cláusulas ajudam para nós, advogados? Poxa, aqui a gente tem um paralelo muito grande com a aplicação do CDC. Só que é o nosso próprio Código Civil, o bom e velho Código Civil. Então, não precisam ficar refém. Ai, meu Deus, vou entrar contra o plano de saúde de autogestão, vai ser mais difícil. Um pouco, mas não muito, porque a gente tem cláusulas muito parecidas que podem ser aplicadas no caso do plano de autogestão pelo próprio Código Civil. Então, utilize. Eu vou disponibilizar depois esses slides para quem está no grupo, tá? Então, quem não está no grupo, já providencie de ir lá nos meus stories e se deslocar para lá, porque é ali que nós vamos compartilhar os materiais, tá bom? Fora do rol da ANS, mais um pouquinho de direito material para a gente já ir aqui para as precificações. Fora do rol da ANS. Pessoal, antes mesmo de entrar nesse do rol da ANS, explicando para quem está entrando agora, que às vezes já está num nível mais avançado em direito material, como nós temos aqui uma audiência mista, nós temos pessoas que estão começando direito de saúde, umas que já atuam, outras que já são expert em uma área determinada. Por isso é que eu faço esse compilado para tentar atender as duas audiências quando a gente está aqui, tá? Mas tudo isso se conecta. Então, às vezes aqui é uma oportunidade de a gente relembrar algumas coisas, outras para a gente melhorar. E na frente aqui eu já trago coisas mais práticas para quem está também mais avançado e também cabe até para quem começou agora. Mas continuando mais uma parte de direito material, quais tratamentos aqui a gente consegue prospectar para oferecer também para o paciente? Os que estão fora do rol. Os que estão fora do rol, depois que o STJ bateu o martelo, taxativo mitigado. Os planos não querem saber. Eles estão negando tudo. Não está no rol, não está no rol fora. E não é bem assim, gente. Não é bem assim. Não pensem que quem não atua no direito de saúde, até as pessoas que atuam, não pensem que não é possível. Não é fácil. Precisam cumprir critérios. Mas é totalmente possível. Então você já tem aqui, quando você tem um não do plano de saúde para o paciente, você já tem uma grande oportunidade de prospectar pacientes de fora
que estão com procedimentos indicados fora do rol da ANS. Agora, o que vocês precisam se preparar quando não estão no rol da ANS para não tomar fumo lá no judiciário, principalmente quando começar a subir? 3 requisitos essenciais. Se o tratamento prescrito está fora do rol da ANS, vocês precisam prestar atenção se não há substituto terapêutico para ele. Ou seja, se dentro do rol, se o tratamento prescrito fora do rol, que não está no rol, não tem nenhum dentro do rol que substitui ele. E não é só substituir, porque ele pode substituir, mas às vezes ele não é eficaz tão quanto, tá? Tão quanto. Aí também você consegue eliminar essa primeira parte. Mas o primeiro requisito para você conseguir um tratamento, um medicamento fora do rol da ANS é você se pautar por não há um substituto terapêutico, tá bom? Segundo ponto, no relatório médico desse tratamento, desse medicamento, tem que estar explícito, tá? Que os listados, aqueles já utilizados pelo paciente, ou aqueles tratamentos já feitos pelo paciente, não surtiram efeito, foram ineficazes. Esse é o segundo ponto para você conseguir concessão de medicamentos ou tratamentos fora do rol da ANS. É você demonstrar para o juízo que dentro do seu relatório médico consta ali outros medicamentos, outros tratamentos realizados que não foram eficazes. São requisitos aqui que vão se somando. Terceiro, o tratamento prescrito pelo médico, que está fora do rol da ANS, ele tem que ter eficácia comprovada. Ou seja, ele não pode ser experimental. Tem que haver um ensaio clínico, tem que ser uma medicina baseada em evidência. Então ele tem que ter base científica. E não deve ter sido recusado pelo ANS. Ah, mas é muita coisa. Mas se vocês querem garantir uma efetividade, quando vocês vão subir lá para o STJ, vocês precisam estar com esses requisitos. Obviamente, existem mais coisas aqui subjetivas que a gente pode trazer, mas essas são as objetivas que mais caem ações. Então, onde os planos mais vão bater, onde, dependendo da turma que cair do STJ, vão te excomungar. Então, observem muito bem esses requisitos enquanto advogados para judicializar ações fora do rol da ANS, tá bom? Agora entramos aqui na parte que as pessoas mais esperaram, que é, tá, Rodrigo, em que ações a gente pode ir e quanto que a gente pode cobrar? E aí eu vou trazer aqui para vocês os preços que nós praticamos. E, para chegar nisso, nós partimos por algumas bases. Primeiro, como eu disse no início, nós estamos em mais de 17 estados, então a gente tem uma base de como são em outras regiões. Porque senão a gente fica só na nossa bolha, eu vou falar só de eu vou falar só do Paraná, vou falar só do Rio Grande do Sul. Você fica na sua bolha, você acha que aquele valor que você cobra é o certo. Aí você vai para o Nordeste, já tem uma realidade financeira diferente, você vai para vários outros espaços que você pode ter um percentual menor. Então, estando em 17 estados, nos possibilita também de precificar dessa maneira. Pontos de atenção, pessoal. Pontos de atenção quando vocês forem precificar. Eu estou trazendo aqui para vocês a média praticada pelo nosso escritório. Mas entendem uma coisa. Muita atenção. Qual o valor percebido pelo seu cliente? Tá bom? Qual que é o valor percebido pelo seu cliente para você cobrar 10 mil reais de uma ação dele? O que você fez ali? Já começa por aqui. Segundo ponto. Tem que entender a limitação geográfica dele. Onde é que ele está? Ele tem acesso a mais advogados especialistas? Qual é o nível da realidade financeira daquele local? Ah, mas é muito difícil fazer tudo isso. Sim, é muito difícil. Por isso que a gente traz méritos. Mas eu estou te trazendo esse fator. Por quê? Porque você precisa passar por alguns passos antes para determinar esse valor. Esses que eu trouxe, por isso que eu coloquei em 2 pontos, máximo e mínimo. Mínimo porque é o preço praticado mínimo naqueles locais. Vão ter advogados, desculpa o termo da palavra, mas prostituindo a profissão, cobrando ali um valor menos que um salário mínimo para fazer? Vão ter. Mas não é essa a realidade que a gente precisa, que a gente tem que considerar. Realidade não, desculpa. Não é esse ponto que a gente tem que considerar. A gente tem que considerar os que praticam preços justos, éticos no mercado. Então, a gente parte de um ao outro.
Entendendo tudo isso, pessoal, passamos para algumas ações aqui que a gente mais pratica. Casos que podem elevar o faturamento de vocês e que elevaram nossos. Cancelamento indevido do plano de autista em tratamento. Tá? A gente pratica a média de 3.500, tá, a 10.500. Mais o percentual sobre a multa de descumprimento. Rodrigo, o que baliza esse 3.500 a 10.500? Depende de onde é que está vindo. Tá bom, pessoal? Por quê? Algumas pessoas, quando a gente faz muitas ações em grupo, então um número, como se fosse uma ação coletiva, entrando um grupo ali para judicializar. As pessoas se conversam. Então, se vem um grupo, a gente consegue abaixar um pouco mais, entendeu? Para facilitar a entrada de todos. Se a pessoa vem por indicação, ela já vem com uma validação, então eu consigo também subir. Dependendo da minha validação, se for um caso mais complexo ainda de cancelamento ali, com alguns elementos próprios, a gente consegue subir. Dependendo do atendimento, se é um escritório físico, se é um atendimento por videoconferência. Então a gente fica entre esses dois campos. Se a pessoa vem do orgânico, se ela vem do tráfego, se ela vem do meu estado, se ela vem fora. Por isso é que eu trago aqui a média. Os nossos preços mínimos praticáveis, nossos valores de honorários, perdão, mínimos praticáveis nas ações de cancelamento indevido do plano de saúde é 3.500. Nossos valores tetos são 10.500, tá? Essas são os nossos valores praticáveis. Mais multa de percentual de descumprimento. A gente coloca ali em torno de 35%, já cheguei a cobrar 40% em multa de descumprimento. Qual que é a grande vantagem? E aqui eu quero compartilhar um caso com vocês. A gente teve no escritório, ano passado mesmo, ali pelo meio do ano, um caso que foi mais emblemático no sentido que o plano deu muito trabalho para cumprir, para reativar e para voltar aos tratamentos ali do jeito que teria que ser. E a multa, quando a gente começou, estava em 5 mil. E a gente foi pedindo, o juiz foi aumentando. E o juiz foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Só de multa para o plano ficou em 300 mil. Porque começou em 5 mil por dia e foi para 10. Aí fazem as contas no tempo de descumprimento. Mas ele deu trabalho. 300 mil. Não é um tempo longo, porque já foi para 10. Mas veja, 300 mil reais de multa. Nesse valor, nós temos 35%. Obviamente, vão continuar recorrendo, pessoas vão subir, vão pedir para minorar, claro. Mas coloquem sim percentual na multa de descumprimento, porque é uma segunda forma de vocês conseguirem estabelecerem o honorário de vocês. Não esqueçam de cobrarem honorários iniciais. Nossos honorários de escritórios, vamos colocar assim, na área de saúde ali, 98%. Tirando assim FGTS. FGTS a gente cobra depois, porque também faz parte da saúde. Mas são honorários iniciais, certo? E o que isso é bom? Isso nos garante previsibilidade de faturamento. Ô, Marcel, você tá aí? Você tá no YouTube também, ô, Márcio? Por favor, vamos para lá. Tá vendo a tela. Então, vocês conseguem cobrar aqui, ó, honorários, tá? Honorários. Olha lá, vamos responder aqui, o Pedro, já volto em você. Honorários iniciais, vocês vão colocar aqui entre 3.500 a 10.500 no cancelamento indevido, tá? Para plano de autista. E mais multa de descumprimento. Deixa eu responder aqui. Tá. Boa noite, Osmar. Fala mais sobre essa dos preços, como orienta o time comercial. Como eu oriento o time comercial? Da seguinte forma, eu tenho uma tabela já. A gente pratica nichos muito intencionais. Então, se eu vou fazer um projeto, a gente tem vários em paralelos, mas se eu vou fazer um projeto no tráfego, se eu vou fazer um projeto orgânico, se eu vou fazer um projeto por indicação, eu busco segmentar ele, entendeu? Trazer a linha daquele específico até os honorários. Então, o caminho que eu vou percorrer pode ser que não chegue 10 pessoas, mas vai chegar 2, 3 com aquela. E com o tempo, isso vai gerando o número dos mesmos casos, tá? Então, a gente tem o quê? Uma tabela aqui para orientar o time comercial com os valores que a gente pratica nos casos.
Aí fica no comercial, que a gente dá um treinamento para o comercial, para, analisando o perfil do cliente, conseguir oferecer condições de flexibilidade. E o que seriam essas condições de flexibilidade? Não é a gente tá ficando diminuindo o preço aqui, tá, gente? Muitas vezes, cobrar 50% no início, mais 50% da inicial. Outras vezes dar um parcelamento para ele no cartão de crédito, como se fosse à vista. A gente trabalha vários mecanismos para conseguir adaptar para o cliente, entendeu? Mas existe assim, uma tabela. Como a gente atende vários nichos específicos, a gente tem ali tabelas gerais com os valores que a gente cobra, tá bom? A orientação para o time vai nesse sentido. Aí é treinamento também, Pedrão, tá? Então, nesse sentido também. Porque a hora que você pega, você fala assim, mas como é que eu vou cobrar 10.500? Poxa, quem que tá no seu time comercial para cobrar esse valor? Da onde é que tá vindo esse cliente? Porque o seu projeto lá atrás é o que vai determinar, Pedro. Da onde é que tá vindo esse cliente? Você tem que ter uma previsibilidade, tá? E hora ou outra, se o seu time comercial tá passando por início, você vai estar ali perto, tem que treinar junto. Mas o seu processo direcional vai dizer de onde está vindo. Então, vamos supor, o que eu vou trazer para vocês aqui um caso, uma hipótese. Eu vou prospectar aqui ações para tratamentos de autistas, tá? Para descredenciamento, que é onde eu vou falar aqui também. Da onde é que eu vou prospectar? Eu vou prospectar no digital, eu vou prospectar com clínica, eu vou prospectar com indicação. Poxa, eu tenho 3 canais que eu intencionalmente vou colocar energia para que venham. Eu não posso dizer para vocês vão vir amanhã, ou vocês vão vir daqui a 30 dias, mas eles vão vir. Mapeei isso, eu consigo tabelar, exatamente a tabela de análise AB. Quanto cobrar daqueles clientes se eles preencherem esse perfil. E aqui o comercial pergunta, tá, Pedro? O comercial pergunta da onde que está vindo, como nos conheceu, a gente tem uma fase assim. Mas seguindo aqui, pessoal, para não extrapolar o tempo também. Vamos lá. Limitação de coparticipação. Essa aqui o Marcião faz. Marcião, você tá no YouTube ou você está no Instagram? Tô vendo aqui. O Marcião faz bastante, que já apareceu o patrocinado dele aqui, quase que eu contratei ele. Ó. Limitação de coparticipação, gente, é algo que vem engajando muito, porque tem uma margem segura ali que coloca entre 30% para cobrar de participação, é uma cobrança legal. Só que, dependendo do tratamento, fica inviável para o paciente. Inviável para o paciente fazer. 30% de 5 mil é uma coisa, de 50 é outro. E eu vou pegar um gancho de algo que a gente faz muito aqui, então eu tenho propriedade para falar, que é do autismo. Tratamentos de autistas ficam em média de 30 mil reais, tá? Essa é a média. Praticáveis, assim, valores pelos profissionais, os prestadores de serviço normal, não é nada além, não. Estão cobrando normal. O valor completo do tratamento em si para a prestadora fica entre 30 mil. Se o plano, se naquele mês foi aumentada a carga horária, se teve algum ajuste, ou dentro do próprio bloco familiar dele, ele precisou de um outro procedimento, quanto que esse pai vai pagar de coparticipação? Entendeu? Então, limitação dessa coparticipação em casos em que estão impedindo o paciente de fazer o tratamento, são plenamente possíveis, tem vários precedentes. O Márcio faz muito, pode trocar uma ideia com ele também.